Você já escutou falar em aplicar corticoide para afinar a cicatriz? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Este vídeo tem o apoio da Pliemed, uma nova geração de cintas sem costuras, e da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, amigos do Clube da Plástica! O corticoide é uma substância que pode ser utilizada em alguns pós-operatórios com o objetivo de afinar a cicatriz. Mas até que ponto ele é necessário e em que momento podemos utilizar esse corticoide? E será que as pomadas têm o mesmo efeito do que o corticoide aplicado dentro da nossa cicatriz? Só para vocês entenderem um pouquinho, existem pomadas e adesivos com corticoide, como por exemplo o Drenizon, que é amplamente falado. E existe também o corticoide, que são ampolas que aplicamos com agulha bem fininha dentro das cicatrizes. A indicação de uma aplicação ou de outra aplicação depende muito do tipo da sua cicatriz. Geralmente, se uma cicatriz está evoluindo de maneira satisfatória, uma cicatriz fina, ela não precisa de forma nenhuma do uso de corticoides. Porém, quando ela começa a engrossar um pouco ou causar alguns sintomas como ardência, como repuxamento ou então como uma coceira intensa, a gente pode pensar em utilizar essa substância. Essas fitas e pomadas de corticoide, elas têm uma ação muito menor na cicatriz. Elas penetram menos no seu interior e por isso, às vezes, elas não têm um resultado tão favorável. Já o corticoide, quando aplicado dentro da cicatriz, ele tem uma ação maior e ele faz uma diminuição da altura dessa cicatriz. A aplicação ela é feita em consultório e ela é um pouco dolorosa sim. Alguns pacientes até se queixam bastante de queimação durante essa aplicação. São dados vários pontinhos de injeção, aplicando esse corticoide num plano bem superficial da sua cicatriz. E ele tem uma ação nela que vai sendo uma liberação contínua durante 30 dias. Então, esse corticoide injetado dentro da cicatriz precisa ser indicado em cicatrizações grosseiras, em cicatrizes que são altas ou em cicatrizes que já causam sintomas. Agora, muito cuidado com a aplicação de corticoide dentro da cicatriz. Ela pode transformar uma cicatriz alta numa cicatriz larga. O que isso significa? Às vezes você tem uma cicatriz fina, porém, quando você passa o dedo, ela não está no mesmo plano da sua pele. Essa é uma cicatriz alta. Quando injetamos corticoide dentro dessa cicatriz, ela promove uma atrofia. É como se ela desmanchasse a camada da sua derme, portanto, da sua cicatriz, e também um pouco da gordura embaixo dessa cicatriz. Porém, uma cicatriz que estava alta, porém fina, pode ficar alargada, porém no mesmo plano da sua pele. Quanto mais alta é essa cicatriz, mais larga ela pode ficar depois da aplicação do corticoide. E uma dica que eu dou para todas as pacientes: quando se trata de aplicação de corticoide nas cicatrizes, o bom é inimigo do ótimo. Embora nós possamos fazer mais do que uma aplicação dessa substância, às vezes com intervalos de 45 dias ou 2 meses entre uma e outra, a gente tem que muito bem saber a hora de parar. Justamente porque esse corticoide, ele desfaz tanto a cicatriz quanto a gordura embaixo dela. E isso pode fazer uma cicatriz que estava alta ficar deprimida, ou seja, com buraco. E uma vez que isso aconteceu, nós não temos mais como voltar atrás. E na verdade a gente nunca sabe quem é a paciente que vai reagir muito ao uso de corticoide ou reagir pouco. Portanto, pequenas quantidades em planos bem superficiais. Se você vê que deu uma boa resposta na primeira aplicação
e ela está um pouquinho só alta, às vezes é hora de parar, ao invés de querer a perfeição. Porque nunca sabemos se na próxima aplicação ela vai continuar baixando a cicatriz a ponto dela ficar com um buraco. Então, para a gente não correr o risco, já que isso não tem solução, não tem correção depois, fez o corticoide, deu uma melhorada, melhorou o seu sintoma de repuxamento, de coceira? Pare. Não force a barra, não queira aplicar cada vez mais com o objetivo de deixar ela cada vez melhor. Porque eu particularmente acho uma cicatriz deprimida, com um buraco e mais com algumas aplicações, com alguns acúmulos de cálcio, que são os pontinhos brancos que ficam dentro da cicatriz e ficam visíveis, eu acabo achando pior do que aquela cicatriz que está fina, mas ainda um pouquinho levemente alto. Então, muito cuidado e siga essa dica. O bom é inimigo do ótimo. Pare antes que ela te incomode mais ainda. Resumindo essa história para vocês, o corticoide ele tem sim um uso muito bom em algumas cicatrizes, mas a gente tem que sempre saber que ele abaixa a cicatriz, mas ele alarga. E sabendo sempre dosar o plano superficial em que ele é aplicado, com pouca quantidade e poucas sessões, acho que você pode ter sim um ótimo sucesso na sua cicatriz. Me conte aqui, você usou corticoide na sua cicatriz? O que aconteceu? Ela foi favorável? Ela ficou plana como a sua pele? Ela teve aquelas bolinhas de cálcio que ficam brancas, mas incolores, que dá para ver pela cicatriz? Vou adorar saber sobre a experiência de vocês sobre um tema. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo do Clube da Plástica.